Então, hoje nós vamos falar sobre quais são os medos, por que a gente tem medo e como que a gente faz para superar esses medos que nos travam, que nos impedem de realizar aquilo que a gente quer para a nossa vida, tá? Então, olha só, a primeira coisa quando a gente fala de medo é que a gente precisa ter 100% de clareza que medo é normal, tá? O medo ele é super normal quando a gente quer realizar algo novo. Por que isso? Porque o novo, ele não é percebido como algo comum pra gente. O nosso cérebro, ele rejeita aquilo que ele entende que ele não está habituado a fazer, entende? Então, é natural a gente sentir medo quando a gente vai começar algo novo, tá? A grande questão é que o medo, ele não pode paralisar ninguém. O problema do medo é ele paralisar você. Então, se você se observa com medo, tá? É muito importante, muito importante, identificar por que existe o medo, porque somente identificando por que ele existe, de onde ele vem, o que causa esse medo, é que a gente de fato consegue superar, destravar. Se a gente não segue esse caminho, a tendência é não destravar, é viver com medo, viver sendo dominada pelo medo, tá? Então, olha só, se você que está aqui comigo agora, você tem muitos objetivos que você quer realizar, mas você observa que você trava por conta do medo. E se você conhece pessoas que, assim como você, também travam porque tem medo de realizar aquilo que querem para as suas vidas, eu te convido agora a encaminhar essa live para outras amigas que você sabe que vão precisar desse conteúdo. Por quê? Porque aqui, nessa transmissão, a gente não vai ficar salvo depois. Então, é agora, tá? É agora. Então, clica aqui no aviãozinho e compartilha. Se você sabe que tem alguém que vai se beneficiar aí com o nosso conteúdo, ok? Então, olha só. Quando a gente fala de medo, talvez você possa se questionar assim, Mari, mas eu tenho medo de realizar certas coisas na minha vida, seja medo de emagrecer e não conseguir. E eu vejo que outras pessoas não têm esses medos, sabe? Eu vejo tantas pessoas que, às vezes, a pessoa quer emagrecer, tem o mesmo objetivo que eu, ela quer emagrecer, e na prática, ela simplesmente vai e faz, enquanto eu tenho medo. É ou não é? A grande questão é que a gente fica achando que as pessoas não têm os mesmos medos, mas todo mundo, quando vai começar algo novo para si, tem medo sim, tá? A grande questão é o que você faz com o medo, como você lida com esse medo, né? E aí é que vem o grande divisor de águas, né? Talvez você não saiba lidar com os seus medos porque você cresceu ouvindo, percebendo coisas que te travam, que te fazem ter mais medo. É necessário você conseguir entender qual é a sua relação com esse medo, ou seja, de onde ele se forma. Talvez, quando você comece a se questionar, pensando lá no seu objetivo, que tipo de medo eu tenho? Passe pela sua cabeça quantas vezes você ouviu as pessoas dizendo para você que aquilo não era para você. Por exemplo, emagrecimento. Às vezes, você cresceu com dificuldade em emagrecer e quando você tenta emagrecer, você lembra das pessoas dizendo assim pra você: ah, mas fulana não emagrece não, ó. Fulana tem muita dificuldade de emagrecer. E você acaba tomando aquilo como verdade, aquilo vai te dando cada vez mais medo de você entrar em ação para realizar o que você quer, que é o emagrecimento. Faz sentido isso? Comenta aqui pra mim se o que eu tô falando faz sentido pra você. E mais, às vezes você tem medo de emagrecer porque você tem medo de não conseguir por conta do que você ouviu, ok. Mas às vezes também por conta das suas outras experiências que você tentou. Isso foi reforçando para você que você não conseguia. Então você vai também alimentando o seu medo. Consegue perceber? Consegue observar, então, que na prática, os nossos medos, eles sempre têm um fundamento? E aí, como é que a gente faz para a gente resolver isso, né? Olha só que interessante. Temos aqui uma pessoa falando, eu tenho medo de doce, é muito bom, mas doce em excesso faz mal. Sim. E aí, como que eu lido com isso?
Com certeza você ouviu pessoas falando, obviamente, que doce em excesso faz mal, que isso não é bom, ok. Então isso vai gerando um certo medo. Existe inclusive aquelas pessoas que têm medo de se alimentar. É tanta informação distorcida, é tanto terrorismo que é feito, que muitas pessoas têm um medo do que eu vou comer. Porque tudo engorda, ou tudo faz mal, ou só tem isso ou aquilo que emagrece. Então, assim, esses medos, eles são implantados na nossa mente com uma origem. Eles têm uma origem, eles têm uma base, né? E aí é que vem o X da coisa, tá? É aí é que vem o X da coisa. Tentar resolver, tentar enfrentar o medo, como de repente você pode ver que outras pessoas enfrentam. Mas sem você entender qual é a causa do seu medo, talvez seja um tiro no pé, tá? E por que isso acontece? Porque o nosso medo, ele tem um fundamento, né? Então, uma vez que você não identifica de onde ele vem, ele volta. Eu costumo dizer o seguinte: tudo que a gente ignora retorna, tá? Então, se eu tenho medo de emagrecer e não conseguir, por que eu tenho esse medo? A resposta para você começar a enfrentar os seus medos, ela começa com essa pergunta: por que eu estou com esse medo? De onde esse medo vem? Tá? E daí, para a gente entender isso, é legal a gente olhar com uma perspectiva, tá? De que todo mundo vai formar os seus medos, as suas crenças, né? Sobre a maior parte do que a gente vivencia lá na nossa infância. E aí, existem 5 medos básicos que nos afligem, tá? Você que tá aqui no Insta, se você reparar que eu tô olhando para cima, é porque tem uma câmera aqui em cima de mim e eu tô fazendo live no Insta e no YouTube, tá? Então, pode continuar que eu tô vendo todo mundo. Mas olha só, existem 5 medos básicos que nos afligem, né? Que a gente. Todo mundo, tá, gente? Aí é sem exceção. Todo mundo vai passar por eles em algum momento, porque eles formam a nossa personalidade lá na infância. Todo mundo vivencia esses 5 medos, tá? Você já ouviu falar sobre isso? Olha só que interessante. A gente, quando a gente está se desenvolvendo, né? Especialmente até os 5 anos, onde as nossas experiências de mundo são todas muito novas, né? A gente vai experimentando tudo que é novo, a gente vai passando a perceber o mundo à nossa maneira, informando a nossa personalidade, a gente se depara com 5 medos que podem nos impactar em maior ou em menor proporção. Quais são eles? Olha só. O medo número 1 é o medo de ser rejeitada. O medo número 2 é o medo de ser abandonada. O medo número 3 é o medo de ser manipulada, de ser controlada. O número 4 é o medo de ser humilhada. E o medo número 5 é o medo de ser criticada, de não ser boa o suficiente. E o que acontece? Todo mundo, tá? Todo mundo tem todos esses tipos de medo, ok? Só que tem gente que vai ter em maior proporção o medo impulsionado por um em relação a outro desses 5 causadores de medo, ok? Então, é muito importante você se questionar por que você sente medo. Eu vou dar aqui um exemplo para que você consiga se familiarizar, se questionar, saber identificar as causas do seu medo, tá? Então, olha só. Imagina que você é uma pessoa que quer emagrecer, né? Então, se eu quero emagrecer, mas eu tenho medo de não conseguir, e eu me questiono, tá, eu sei que eu tenho medo de não conseguir, isso tá me paralisando. O que eu posso fazer para eu poder destravar? Eu preciso entender se esse medo é real, se esse medo não é real, como eu posso lidar com esse medo. Porque, anota isso daqui, as pessoas que realmente realizam aquilo que elas querem, não é porque elas não têm medo, é porque elas enfrentam o medo, entendendo a causa desse medo e sabendo realmente lidar com ele para dar um passo adiante, né? E é isso que eu quero que você faça também. Então, se você quer emagrecer, você tem medo de não conseguir, e a causa principal do seu medo, vamos supor que ela seja o medo de ser rejeitado. O que acontece então? Às vezes, você tá com um corpo legal,
seu parceiro, sua parceira ou suas amigas dizem para você, tá muito bom, não precisa inventar moda, tá tudo bem assim, não se preocupa. Aí o que que acontece? Você começa a se travar porque você tem medo de fazer algo que você quer para você, que você acha que faz sentido para você, mas você tem medo das pessoas te rejeitarem por isso, entende? Das pessoas não te entenderem, das pessoas realmente te afastarem porque você está agindo de uma maneira que elas não concordam. Você está tomando um caminho que elas não concordam. Agora, você pode ser essa mesma pessoa que quer emagrecer e que tem medo de não conseguir, tá? Mas o medo que te impulsiona, o medo que bate ali no seu peito é o medo de ser abandonada. Então, aí é diferente como você sente, porque você fica assim, cara, eu quero muito emagrecer, eu preciso muito emagrecer, eu preciso melhorar o meu corpo, eu preciso melhorar a minha saúde, mas se eu não conseguir e, por exemplo, meu casamento desandar, o meu namoro terminar, ou minhas amigas não me quiserem mais ter por perto, então, quer dizer, um medo latente ali de ser abandonada por você estar do jeito que você está, ou por você não conseguir dar um passo adiante naquilo que você quer. É diferente como você se sente, tá? Tá fazendo sentido isso? Por favor, comenta aqui para eu saber que tá fazendo sentido para você. Vamos supor que você tem esse mesmo objetivo, que é emagrecer, e você tem um medo, na verdade, de você estar sendo manipulada. Então, isso acontece muito, inclusive, com, por exemplo, às vezes o marido quer que a mulher emagreça e ele fala para a mulher procurar uma dieta, para a mulher olhar na internet. Então, a mulher, se ela tem esse medo de ser manipulada, ela não vai querer emagrecer, porque por mais que ela queira, se ela sentir que ela está fazendo isso porque outra pessoa está manipulando ela, ela vai dar um passo para trás. Ela vai dar para trás, ela não vai querer ir adiante, tá? Da mesma maneira, acontece muito com adolescentes, com crianças, porque são regidos por esse medo de, cara, eu não quero ser manipulada, eu não posso ser manipulada. Então, eu posso até querer, mas se eu sentir que a pessoa está me controlando, eu vou dar para trás, eu vou me afastar daquilo, tá? E aí nós temos também o medo de ser humilhada. Esse medo também ele é muito forte para algumas pessoas, tá? Então imagina que eu quero emagrecer, mas eu tenho medo de ser humilhada. Então, eu vou ser aquela pessoa que, se eu quero emagrecer, eu tenho medo de ser humilhada, eu vou querer fazer as dietas escondido, eu não vou querer que ninguém saiba, porque imagina se alguém souber, eu fracassar e a pessoa ficar apontando na minha cara, eu vou me sentir muito humilhada, não vai dar. Só dessa pessoa pensar que ela pode falhar e que as pessoas vão reparar e vão comentar, ela já se sente humilhada, mas já não quer nem tentar. Entende? Faz sentido? E o outro medo, que também é muito latente, que afeta muitas mulheres, é o medo da crítica, o medo do julgamento, tá? Então, quem tem medo do julgamento é aquela pessoa que ela vai ter medo de começar uma dieta nova e ser julgada pelo tipo de dieta que ela está fazendo. Ela vai ter medo de começar uma estratégia, uma atividade física, mudar de academia. Ela vai ter medo de dar um passo adiante e do que as pessoas vão falar. Ah, será que vão me criticar? Será que vão dizer que eu estou errada? Será que vão dizer que eu sou fútil? Será que vão falar que eu estou emagrecendo devagar demais ou rápido demais? Então, essa pessoa ela vai ter medo da crítica, tá? E é muito importante, então, você identificar quais dos 5 medos você mais tem. Porque quando você identifica isso, você vai ver que isso se aplica para tudo. E aí, como que a gente soluciona isso? É o seguinte, é pegar papel e caneta e escrever para você ter 100% de clareza do medo que você tem quando você pensa nesse objetivo, o medo que te empaca, o medo que te trava. É isso aí o começo da coisa, tá? Não se questionar isso e continuar enfrentando, você já viu que é dar murro em ponta de faca. Uma hora esse medo volta, te engole, e quando você vê, virou uma bola de neve. Então, se questiona o que eu quero, do que eu tenho medo. Para te ajudar a reforçar de onde veio esse medo, tenta lembrar como é que foi na sua infância, o que as pessoas te falavam sobre aquilo que formaram aquele medo em você. O que você ouvia dos seus pais, quem cuidava de você, dos seus irmãos, se você tem irmãos, dos seus primos, da sua família toda. Como a sua família lida nessa área da vida. Entende? Então anota tudo isso. Escreve sobre tudo isso. Porque isso vai te dar a base para você compreender qual é a causa do seu medo. E aí,
você vai então solucionar esse medo, enfrentar esse medo. Como? Vamos lá. Existem os 5 medos básicos, né? Medo da rejeição, o medo do abandono, o medo da manipulação, da humilhação e da crítica ou do julgamento, correto? Todo mundo passa por todos eles, sente todos eles, só que em maior ou em menor proporção. E daí, se eu identifico quais os medos são mais comuns da minha vida, eu passo então a saber enfrentá-los. Observa aqui, se você tem medo da rejeição, aquilo que você quer muito, você rejeita. Se o seu medo é rejeição, você está na dor, você não consegue enfrentar, você rejeita. Então, as suas atitudes já vão te dizer qual medo você tem, tá? Se você tem o medo do abandono, você abandona, você se abandona, você abandona as pessoas ao seu redor, você começa e abandona os processos. Então, você começa a estudar algo novo e abandona na metade, você começa a dieta e abandona, você começa a atividade e não dá sequência, entende? Você abandona. Se você está na dor, no medo do abandono, você abandona. Se o seu medo é de ser manipulada, de ser criticada, ou de ser humilhada, você vai agir de forma diferente também. Então, se você tem medo de ser manipulado, você manipula o tempo todo. Eu não estou falando manipular de um jeito horrível, não. Mas na sua cabeça a lógica vai ser: ou eu estou jogando e ganhando, né? Ou eu estou manipulando as pessoas, controlando, mantendo todo mundo sobre aquilo que eu acredito, ou eles estão manipulando a mim. Então, se você está na dor da manipulação, se você tem esse medo, você naturalmente vai estar querendo manipular o seu, vamos dizer, o profissional lá que está prescrevendo o seu treino. Você vai querer prescrever o treino no lugar dele. Mas será que ele está me prescrevendo certo? Será que isso faz sentido? Você vai começar a andar para trás, porque você vai querer ter o controle. E, na verdade, a sabedoria é dessa pessoa, não é sua, né? Ou, por exemplo, na questão do próprio emagrecimento, às vezes você vai querer você mesmo montar a sua dieta, mas você não tem a mesma habilidade que o profissional, e aí você vai começar a se embolar. Você quer manipular, você quer controlar, mas você não consegue, tá? Ou você acaba se deixando manipular demais para reforçar isso que você está vivendo. Se você tem medo de ser humilhada, você vai estar ali constantemente. Por exemplo, eu quero emagrecer, mas eu fico olhando as pessoas e fico lá. Que absurdo, olha fulana. Olha como é que fulana tá. Nossa, gente. Então, assim, você mesma humilha as outras pessoas. Porque você tem medo de ser humilhado, você coloca essa barreira. E aí, da mesma forma, vai ser para trabalho, vai ser para relacionamento. Então, você quer algo melhor, aí você não vive aquele algo melhor e você começa a tentar expor e humilhar outras pessoas que vivem algo melhor, vivem aquilo que você gostaria de viver. E esconde as suas fraquezas, esconde o seu desejo de querer aquilo às vezes para os outros, porque Deus te livre, né? Deus te livre de você se expressar, as pessoas descobrirem que você não está fazendo para realizar e você se sentir mais dominada. Ou ainda, se você tem um grande medo de ser criticada, de ser julgada, você não vai querer expor o que você está fazendo, correndo o risco das pessoas falarem de você, entende? Então você vai preferir você julgar, você criticar, mesmo que seja só na sua cabeça, mesmo que as pessoas nem venham a saber. Você vai ficar lá gastando o seu tempo que você podia estar investindo construtivamente em você, criticando os outros, criticando quem está emagrecendo e você não, porque você está regida pelo medo. Então, identificar qual é o medo é muito importante. E dali em diante, existem técnicas que a gente aplica, tá? Que fazem com que você realmente reprograme, né, a sua mente para vencer esse medo. Então, às vezes, esse medo ele vem lá da sua formação da infância, como a gente veio falando, e ele vem para te proteger de algo que você vivenciou e que naquela época formou aquele medo. Mas quando você identifica, você pode se fazer uma outra pergunta, que é a seguinte: hoje, esse medo faz sentido na minha realidade? Faz sentido eu ter esse medo hoje? Será? Faz sentido eu ter esse medo hoje? Vale mais a pena viver na dor desse medo ou usar toda a minha energia para entrar em ação, vencer esse medo, superar esse medo? Depois que você identifica qual é o medo, fica muito fácil você fazer essa pergunta e realmente conseguir vencer o seu medo.
Porque você não vai mais estar simplesmente fazendo por fazer. Você vai enfrentar os seus medos antes de enfrentar a realidade. Faz sentido? Então fica muito mais fácil dar esse passo adiante. Esse é o grande segredo aí, fundamental para que você realmente consiga enfrentar os seus medos e realizar muito mais na sua vida, tá? E aí, eu quero saber agora de vocês aqui, né? Dúvidas, perguntas, questões que vocês queiram abordar. Quero também falar um pouco aí sobre os medos que eu já identifiquei em mim, né? Que de repente vocês possam se identificar também. Então, bora lá. Ó, eu nem falei aqui com todo mundo, né? Nem dei boas-vindas pra galera que foi chegando. Mas olha só. Renata tá perguntando assim, ó. Quem faz essa manipulação tem que ter tipo de dor ou ferida? O que acontece? Esses 5 medos, eles são os medos dos nossos traços de caráter de formação até os 5 anos. Então, todo mundo passa por todos eles, tá? Na nossa etapa de formação, a gente tem várias fases, né? Enquanto criança. E todas essas fases fazem com que a gente passe, né? Que a gente vivencie todos esses medos. De acordo com o que a gente experimenta na nossa vida na infância, a gente passa a ter mais medos de uma área do que de outra, tá? Então, ó, vou te dar exemplo meu, tá? O que eu tenho muito medo? O que me impede de fazer as coisas? É muito forte para mim, tá? É muito forte para mim. E eu enfrento, mas é muito forte para mim. O medo de ser abandonada e o medo de ser criticada. É até engraçado, né? Porque eu tô aqui falando para vocês, mas existem recursos, tá? Então, assim, não é em todas as áreas que a gente sente os mesmos medos. E aí, por exemplo, quando eu era adolescente, lá beirando o ensino médio, eu estudava numa escola particular e passei no Instituto Federal para fazer primeiro, segundo, terceiro ano. E eu lembro que eu não fui. Eu estava com muito medo de ser abandonada pelos meus amigos. A gente não pensa exatamente nessa palavra, mas o que eu não queria naquele momento? Não era encarar o novo, eu queria encarar o novo. O que eu não queria era deixar de ter os meus amigos perto de mim. O que eu não queria era deixar de poder reunir no final do dia com os meus amigos, era me sentir sozinha. Isso eu não queria. Então, isso é o medo do abandono. Então, eu abandonei uma escolha que poderia ter sido boa para minha vida para ficar com os meus amigos. Minha mãe me apoiou na época e tudo mais, porque é muito nova, aí tava com aquele receio. Todo mundo, não, deixa a menina decidir, né? Ela tem que decidir. Então, fiquei. Entende? Eu não tinha medo de chegar num novo local e de repente as pessoas não gostarem de mim. Eu não sofria desse medo de ser rejeitada. Se você me colocar em qualquer lugar novo, eu não tenho esse receio, sabe? Eu não tenho receio. E se as pessoas não gostarem de mim? Eu não tenho medo de ser rejeitada. Eu tenho medo de já ter contato com as pessoas e as pessoas não me quererem mais, entende? Ou, por exemplo, vamos supor aqui, né, nas redes sociais, o meu medo, que hoje já não existe mais, né, até porque eu venho construindo isso aqui há muito tempo, mas o meu medo é o quê? No começo, era o medo de, e se eu botar minha boca no mundo e ninguém me ouvir, ninguém quiser me ouvir, entende? Então, você tem que entender qual é o medo que te resta para você saber lidar com ele. Porque naquele momento, às vezes, aquele medo nem é real. Você só está sentindo ele, você aprendeu a sentir ele daquela maneira. Mas ele não te representa naquele momento. Ou o medo do julgamento, que para mim também é muito forte. Mas não é um medo de qualquer julgamento, tá? Inclusive, eu me julgo muito, então eu me cobro fazer tudo muito bem, porque se eu não fizer muito bem, eu vou me julgar. Mas como que eu vejo que eu não estou mais na dor, na dor que eu digo, é quando a gente está deixando o medo paralisar a gente, tá? Então, como que eu sei que eu não estou mais deixando o medo me paralisar? Quando eu entendo que a realidade ela é diferente daquilo que me causou esse medo, tá? E que existem formas de eu enfrentar esse medo. Então, olha, se eu tenho medo de fazer algo novo e ser abandonada pelos antigos, né? Seja pela minha família, por quem era do meu trabalho anterior, sabe? O que eu preciso fazer é enfrentar o meu medo, fazer o que eu quero que faz sentido para mim, mas cuidando daquelas pessoas, daquelas relações, para aquilo não acontecer. O que eu não posso
É abandonar o que eu quero ou abandonar as pessoas porque eu quero algo, que aí eu tô respondendo a esse medo, tá? Então, é nesse sentido que eu tava dizendo, ok? E isso se aplica a tudo. Tá fazendo sentido pra você, gente? Comenta aqui pra mim, fazendo favor, pra eu saber que tá fazendo sentido. Maravilha demais. Então, a solução, gente, não existe outra, tá? Ou a gente enfrenta os nossos medos, ou a gente aguenta as consequências de ser dominado por ele, né? E eu quero que você use esse recurso a seu favor. Então, vamos recapitular o que a gente precisa. A gente precisa saber quais medos a gente tem, como que a gente descobre isso. Na prática, eu não preciso lembrar esses 5 nomes bonitinhos que eu falei, né? Ah, medo da rejeição, medo do abandono, medo da manipulação, medo da humilhação, medo da crítica. Não, você não precisa gravar isso. Você só precisa se questionar. O que eu quero? Ah, eu quero emagrecer. Se questiona o que eu quero, o que eu não estou conseguindo realizar, que medo eu sinto. Por que eu sinto esse medo? E vai escrevendo. O que eu ouvia na minha infância, o que eu via, o que as pessoas expressavam sobre isso, sobre esse assunto na minha infância. Então, sem emagrecimento, como quem cuidava de mim lidava com a comida, lidava com o corpo? Isso vai te ajudar a entender quais são as causas dos seus medos. E daí é simples. Se faz a seguinte questão quando esse medo bater a sua porta. Esse medo, ele faz sentido para mim? Esse medo, ele é real hoje? Eu tenho habilidade para vencer esse medo hoje? Existe alguma forma que eu possa estar agindo para que eu não deixe mais esse medo me paralisar? E a resposta está exatamente no oposto do medo. Então, se você rejeita começar as coisas novas porque você tem medo de ser rejeitada por cada coisa nova que você faça, o segredo é você fazer o oposto da rejeição, é você intensificar, se doar, se dedicar ao máximo para que aquilo funcione. Se você tem medo de ser abandonada e você abandona os processos que você começa, abandona a dieta, abandona a atividade física, tudo começa e para, começa e para. O segredo, a resposta para enfrentar esse medo é o que? É não se abandonar, é insistir em você. Se você tem medo de ser manipulada e você acaba tentando controlar tudo e tudo ao seu redor, a resposta é justamente o quê? Ceder um pouquinho, né? Cede e observe com consciência. Se você tem medo de ser humilhado, então você não quer nem tentar um processo de emagrecimento, o que você pode fazer? É o oposto disso. É tentar solucionar a causa dessa humilhação e encontrar alguém com quem você possa se expressar de forma segura, porque se você acumula demais também você explode, isso também vai te fazer mal, tá? E se você tem medo do julgamento, da crítica, o que você pode fazer? Primeiro, para de criticar as pessoas, para de se criticar ao extremo. Começa a olhar para você de um jeito diferente. Eu estou me esforçando o suficiente? Eu estou me dedicando o suficiente? Esse é um exercício para fazer todos os dias, para você cada vez mais se aproximar daquilo que você quer. Gera um desconforto, tá? Gera um desconforto, eu sei. Porque o confortável é continuar do jeitinho que a gente está, deixando o medo paralisar, sem evoluir, vendo os nossos sonhos, os nossos objetivos ir embora. Mas, na prática, se você começar a fazer esse exercício de reflexão, que medo eu tenho, o que ele me causa, de onde ele vem, se ele faz sentido para mim hoje. E como eu posso fazer para poder bater de frente com esse medo e enfrentar, cada dia você vai ver que você vai se aproximar mais de realizar o que você quer para sua vida. E esse movimento, ele só depende de você. Então, lembra o seguinte, o que a gente não enfrenta, aquilo cresce, tá? A gente tem que aguentar. Aquele negócio, ou eu enfrento ou eu aguento as consequências. Se eu quero muito, eu vou enfrentar. Assume esse compromisso comigo de começar realmente 100% a fazer essa prática, enfrentar os seus medos, fazer deles seus aliados